pessoal, meu nome é André, sou engenheiro de produto aqui na AutoQI e hoje vou apresentar para vocês boas práticas de modelagem e interoperabilidade BIM, como aplicar no projeto. Com a crescente adoção do BIM no Brasil, acelerada principalmente também pela estratégia BIM-BR, cada vez mais os profissionais de engenharia e arquitetura se deparam com situações onde eles precisam trabalhar na interface com outros projetistas e os mais diversos agentes também. O cliente, orçamentista, construtor, por exemplo. E é para isso que existe a interoperabilidade. A gente precisa de uma forma que a gente consiga transferir os dados satisfatoriamente, com qualidade e com segurança entre as mais diversas áreas envolvidas no projeto. O que é interoperabilidade? A interoperabilidade é a capacidade de diferentes programas de intercambiar dados, garantindo a segurança na transferência de informações. Vou ilustrar melhor com uma analogia. O brasileiro, por exemplo, precisa trabalhar no desenvolvimento de um projeto de uma ponte com um alemão. O brasileiro pode falar um pouco de alemão, como o alemão pode falar um pouco de português. Mas o mais provável é que ambos dominem o inglês e utilizem este idioma na realização do projeto. Então, a mesma coisa pode acontecer com softwares. O maior exemplo disso, que vamos focar na aula de hoje, é o IFC, um formato criado pela Building Smart em 1994 e mantido como um padrão de comunicação para a indústria da construção civil. Quando iniciamos um empreendimento, ele precisa ser georreferenciado em relação ao terreno físico existente e essa informação passada para dentro dos softwares de projeto. E dependendo da geolocalização ali, da posição e da rotação do terreno, isso pode acarretar em problemas de precisão quando inserimos, por exemplo, num software de projeto estrutural devido a alguns problemas, algumas limitações do algoritmo desse software. Então, por isso, utilizamos o conceito de posição local e norte de projeto, que é justamente a gente utilizar uma posição, levar aquele projeto para a origem, a gente não trabalhar com ele rotacionado ou transladado, né, em relação à própria origem do nosso modelo. Então, a gente trabalha com uma origem local do nosso modelo e com o norte de projeto para justamente o modelo ficar retinho. Então, vou mostrar aqui um exemplo prático para vocês de onde tratamos isso dentro do Revit e como, ao exportar um arquivo IFC do Revit para o Builder, isso é automaticamente lido pelo programa. Então, estamos aqui no Revit mais uma vez. Eu vou selecionar essa opção aqui para mostrar os elementos ocultos. Então, nos deparamos aqui com a nossa origem. Então, temos aqui o nossa rotação, né, para o norte verdadeiro, eu vou definir como 30. E então eu acabei de alterar o norte de projeto para estar 30 graus rotacionado em relação ao norte verdadeiro. Então, quando eu exportar esse arquivo IFC aqui e importar ele no Builder, o Builder já vai automaticamente ler essa rotação em relação ao norte verdadeiro. Então, eu vou fazer a exportação do arquivo IFC e abrir no AutoQI Builder. Então, tendo exportado o arquivo no Revit, vou importar ele aqui no AutoQI Builder e mostrar que ele já identifica automaticamente essa alteração no norte de projeto. Então, vamos importar o arquivo IFC. E aqui ele já identifica automaticamente que a posição do terreno é diferente da posição do terreno nativo. E vamos adotar esse valor como padrão do norte de projeto nativo. Então, a partir de agora, nós estamos utilizando a mesma informação que a gente adicionou lá na origem do Revit para projetar a nossa tubulação aqui no Builder. Isso está presente aqui nesse menu de localização. Então, se eu fosse, por exemplo, lançar aqui uma tubulação em volta da casa de drenagem, a gente ia importar esse IFC no Revit e ele ia automaticamente identificar também que ele está utilizando o mesmo norte de projeto. Como a estrutura de dados do IFC é feita para ser utilizada por diversos agentes nas mais diferentes etapas do empreendimento, ele contém diversos recursos que nem sempre são úteis para o projetista em questão. Por exemplo, é possível você gerar um arquivo IFC com informações do projeto estrutural,
informações de carregamento, que não são úteis para o projetista da parte hidráulica. Então, o conceito de MVD, Model View Definition, é você selecionar parte dos recursos do IFC que vão ser exportados naquele arquivo, que vai ser compartilhado com outro projetista ou guardado. Vou mostrar no Revit, então, como selecionamos o MVD e quais são os mais utilizados hoje no mercado brasileiro. Mais uma vez, estamos aqui no Revit e, novamente, aqui nas opções de exportação do IFC, temos aqui a versão do IFC. Isso aqui nada mais é do que um MVD. Temos duas que são muito utilizadas hoje em dia, que são as mais utilizadas no mercado nacional e até internacional, que é o IFC Coordination View 2.3 e IFC 4 Design Transfer View. O Design Transfer View é quando você precisa transferir os arquivos ainda durante a parte de projeto, e o Coordination View é para verificação, orçamentação, planejamento, para as outras etapas do empreendimento que não são durante o projeto. Então, esses dois MVDs, com diferentes recursos do IFC, são muito úteis na construção do nosso empreendimento e na interoperabilidade durante esse processo. Os arquivos eles estão disponíveis e podem ser lidos por qualquer programa, independente da época em que eles foram gerados. Então, se a gente gerou um arquivo durante a fase de projeto, ele pode ser lido lá na fase de operação, muitos anos depois, sem problemas, se utilizarmos padrões abertos, por exemplo. Então, vamos explicar um pouco sobre o que é um CDE. O CDE é um ambiente comum de dados, onde nós armazenamos todos os dados de todas as fases do projeto, seja justamente o projeto, a obra, a operação, a manutenção, e, claro, englobando as atividades de orçamentação e planejamento. Hoje em dia, a gente utiliza esse tipo de sistema para armazenar principalmente dados dos projetos e das obras. Além de serem um repositório central, que eu já citei, os CDS também são importantes porque eles fornecem um ambiente, um hub comum de comunicação entre os projetistas durante a fase de projeto. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado da aula e espero que seja útil no processo de interoperabilidade e na colaboração que vocês vão ter aí com os outros projetistas usando a metodologia BIM.